Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amores, que a luz esteja conosco e ela está entre nós com certeza. Bom dia, como é que vocês estão? Vamos falar hoje sobre um assunto interessante: o tempo de manifestação, quando nada parece acontecer, mas tudo está em movimento. Muitas pessoas buscam ajuda espiritual, muitas pessoas buscam manifestar os seus desejos, as suas vontades, né? Mas não entendem o tempo de maturação desses desejos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muito se fala sobre materialização e pouco se fala sobre o tempo, né? O tempo espiritual e que não tem nada a ver com o tempo linear. E nós só podemos acessar aquilo que nós estamos prontos para isso. Espero que vocês gostem do assunto de hoje. Como vocês sabem, esse ainda é gravado. Eu retomo só amanhã com vocês ao vivo, tá certo? E então não adianta deixar perguntas. Se for perguntas psíquicas, vocês podem deixar que os meninos encaminham para mim onde eu estiver, tá? Eu ainda estou em viagem hoje, mas retomo amanhã. Agora, pergunta sobre o assunto não adianta porque não vai ter como ser respondida, ok? Então vamos aos recadinhos do dia, o de sempre. Entre o perdão e o despertar, uma jornada espiritual, o caminho da libertação, o caminho do salto quântico para todo aquele que necessita se livrar da escassez financeira, da escassez amorosa, da escassez em todos os níveis. Quando não há perdão numa área, há escassez. Isso é fato, né? Então nós precisamos nos libertar dessas pendengas, né? Nós precisamos perdoar e nos perdoar sobretudo. E assim nós conseguimos nos libertar. Não sou dono de uma verdade, não sou professor nem mestre de ninguém, eu sou um estudante do tempo e espaço como vocês. Mas sobre perdão eu aprendi bastante. E é sobre perdão, né? Todo o meu trabalho é sobre o perdão, a gratidão, sobre a empatia, né? Por isso falo tanto sobre esse assunto. Lembrando que nós estamos com um curso de magia também, que tem que tem o link que está aí na página principal, está aí na descrição do vídeo. Então vocês podem também acessar o curso de magia. O que é esse curso de magia, gente? É para todo aquele que deseja, né, uma vida mais plena também, porque as pessoas praticavam magia no passado. Assim como minha avó, que me passou todo o conhecimento de magia da minha família, um conhecimento de mais de 1000 anos, que a gente tem história registrada disso, sem contar, né, os outros milhares de anos onde eles praticavam a magia, sem que sequer magia tivesse nome, né? Era simplesmente um ato natural. Por isso magia natural. A magia dos nossos avós, a magia de um simples chá, até mesmo de um campo de proteção, um campo de banimento, onde a gente manda para longe todo o negativo que está próximo da gente. É sobre isso. É sobre isso o curso de magia. Das fórmulas, né, mágicas, das poções, que nos ajuda tanto na saúde, nos nossos relacionamentos. Então, entre ali no site, entre no link, e vocês vão sair diretamente na Hotmart, onde tem o canal de compra, e lá vocês podem saber um pouco mais sobre o curso também. Se vocês moram no exterior e tem um familiar que não fala o português, nós temos inglês, francês, alemão e teremos em outros idiomas também em breve. Então acessem e venha fazer parte dessa família. Tá maravilhoso, é muita gente conosco, viu? E muito mais do que eu imaginei, e só tem aumentado. Lembrando que dia 18 de abril nós teremos a nossa vivência, né? Vivência dos anjos, vivência mariana, onde curas acontecem. Uma movimentação muito próxima. Quem já viveu isso, deixa aí as suas observações para quem já viveu essa vivência com a gente, principalmente fora do Brasil, que no Brasil tem alguns anos que eu não faço, agora estou retomando, mas tenho feito muito na Europa, na Oceania, na Ásia,
Então deixem aí suas observações, né? Para que as pessoas possam entender também do que é que se trata. Mas coisas muito, muito, muito interessantes acontecem. Então quem tiver interesse nessa vivência dos anjos, entre em contato. Pode mandar no telefone do Lucas, né? Ou no telefone aqui do estúdio. E a gente vai passar as informações, viu? Bom dia, Rafael. Bom dia, Ivan. E vamos lá. Vamos tocar o nosso programa de hoje. Bom, gente, nem tudo acontece imediatamente, né? Nem tudo é automático. Até poderia ser, se nós conseguíssemos o aprendizado, né? Mas às vezes o aprendizado leva tempo, né? Então a realidade não responde de forma instantânea. Muitas pessoas possuem ritmos próprios, né? Todos nós possuímos ritmos próprios. E nós vamos receber a resposta daquilo que nós precisamos de acordo com esse ritmo. Então, se você tem algo a aprender, se você tem algo a passar, né, por aquele assunto, seja o que for, se você tem algo que ainda você questiona sobre aquele assunto, então você tem que encontrar as respostas, você tem que encontrar o caminho, e muitas vezes você vai se sentir atropelado se a coisa realmente acontecesse de uma hora para outra. Você já viram aquelas pessoas que de repente ganham a loteria e depois estragam todo o dinheiro? Acabam com o dinheiro em 5 minutos? Essas pessoas que ganham esses prêmios televisivos e que dali 2, 3 meses estão quebrados, pior que quando entraram, né? É só vocês verem as pessoas que ganharam os prêmios aí eu não vou falar o nome, porque eu nem sou a favor desses programas, mas esses programas televisivos aí que parece rato em laboratório, rato de gaiola, ratinho branco de laboratório, né? Então vocês veem que essas pessoas às vezes nem conseguem manter o que ganham, por quê? Alguns conseguem, raros, alguns até multiplicam, mas outros acabam sem nada. Por quê? Porque de alguma forma a coisa chegou antes que estivessem preparados. Então as pessoas não se sentem merecedoras, não se sentem, né, adequadas para aquilo. Então é por isso que cada um tem o seu tempo. Às vezes você pede aquele amor maravilhoso, aquele amor tranquilo, mas você não está pronto para aquele amor tranquilo. Você ainda gosta de um amor confuso, você ainda gosta de uma confusão, você ainda gosta, né, de um quebra-barraco, você não está pronto para aquele amor ainda. Então chega aquela pessoa fantástica na tua vida e você não se dá conta. Você não se dá conta. Você prefere correr atrás de uma ilusão qualquer do que vivenciar aquilo. Isso faz parte da vida das pessoas, né? É por isso que muitas vezes a resposta não vem no seu tempo, vem num outro tempo. Agora, por não estar na sua mão naquele momento que você desejou, não quer dizer que não estejam acontecendo os processos invisíveis. É aquilo que você não vê, mas está sendo orquestrado, né? É o bater de asas de uma borboleta no Japão e você sentir o reflexo aqui. Muitas vezes, as tábuas do tabuleiro, que não é só um xadrez, é um xadrez universal. Não tem 20, 40 peças, tem 200 mil peças, 200 milhões de peças, bilhões de peças, que vão se mover para que você possa ter o resultado que você espera. Então, esses resultados invisíveis, eles antecedem os resultados visíveis, né? Mudanças internas, emocionais, muito mais perceptivas, né? Perceptíveis pode acontecer antes de qualquer alteração externa. É por dentro que acontecem as mudanças, antes que a gente veja lá fora. É a pessoa que diz, eu não suporto mais essa vida. Eu quero uma vida melhor, eu quero uma vida mais tranquila, né? E começa a mantrar, começa a se preparar para ter essa vida maravilhosa. Então, as coisas acontecerão por dentro. Ela vai se entender, né, na necessidade de um amor próprio. Quem quer uma vida amorosa, uma vida afetiva, eficiente, tem que se amar por dentro. Tem que gostar de si. Tem que cuidar de si mesmo, de si mesma. Tem que se amar. Automaticamente ela vai estar pronta para alguém amá-la também. Para que alguém possa amar profundamente você, você tem que se amar profundamente. Se você se trata como lixo, quem é que vai gostar de lixo? Quem é que vai gostar de resto?
E às vezes a gente vira um resto na vida. Um resto de amargura, um resto de sofrimento, um resto de pancada que alguém largou, não é? Como é que essa pessoa quer que alguém a ame profundamente? Ela não vai ser amada, né? É mais provável que ela arranje alguém para bater mais um pouco, para machucar mais um pouco. Porque é disso que ela é boa, de sofrer. Ela é boa em sofrer, ela é boa em se machucar. Então ela vai achar pessoas que transitem nessa área. Então, quando a pessoa começa a se cuidar melhor, se valorizar como ser humano, se valorizar como pessoa, ela vai atrair pessoas que admirem isso. Pessoas com um nível intelectual melhor, um nível espiritual melhor, pessoas mais adequadas para o novo momento que ela está vivenciando. Assim, é a pessoa que se prepara para a prosperidade financeira. Quem é que vai dar oportunidade para alguém, né, com um sapato furado no pé? Não é verdade? Então a pessoa é aquela história, deveriam. Mas essa pessoa, para ela estar com o sapato furado no pé, ela não teve o trabalho nem de arrumar uma coisa menor, vai se adequando. A pessoa precisa cuidar da aparência, a pessoa precisa cuidar do vestuário, da sua educação, né, da sua formação, e o resto virá. O resto virá. Quando vocês abrem a porta da sua casa para uma pessoa que vem fazer um trabalho qualquer na sua casa, não é bom você receber um profissional uniformizado, uma roupa simples, uma camiseta, uma calça jeans, um tênis, mas com aquela roupa limpa, né, adequada, né? Vem com um sorriso cuidado, né? O cabelo cortado. Não é muito mais fácil você receber essa pessoa que você receber uma pessoa maltrapilha, mal cheirosa, mal cuidada. Então, se a pessoa quer prosperidade financeira, tem que cuidar do corpo dela, da higiene, da aparência, né? Dentes limpos, cabelo limpo, pele limpa, as mãos limpas. Não importa o que você faça, você pode ter tudo isso, né? Você pode ser um desentupidor de caixa de gordura, você tem que estar limpo para fazer isso. Porque quem receber você vai te receber com respeito também. Então, a gente precisa entender essas mudanças, né, que vão acontecendo dentro da pessoa próspera. Eu tenho um jardineiro que trabalhou muito tempo na minha casa em Goiânia. E esse jardineiro, desde que eu conheci, ele tinha uma postura de trabalho, sabe, Rafael? Uma pessoa assim que sempre cuidado, ele vinha fazer o jardim, mas sempre vestido direitinho, usava um macacãozinho limpo, uma botina limpa. Hoje ele é dono de uma floricultura lá, né? Mas você sempre que você olhar para ele, as ferramentas estavam limpas. Sabe aquela coisa cuidada? Aquela coisa técnica? Ele dispunha as ferramentas de jardinagem, né? Na área de jardim. Aquilo ele ia trabalhando limpo, 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 limpo. Deixava tudo perfeito. Hoje ele tem a sua... Já não faz mais jardim para ninguém. Hoje ele vende mudas, né? Vende as coisas para plantação, tal, de jardim, essas coisas, de plantas, flores, vasos. Então você vê que ele prosperou. Mas por que ele prosperou? Porque ele sempre se respeitou. Então, quer dizer, a prosperidade, ela não vem de uma vez. Não é você ganhar na loteria. Prosperidade é você achar o caminho da prosperidade. Só que antes de mudar por fora, a pessoa muda por dentro. Certo? Dificilmente eu vou contratar um jardineiro que chega de bicicleta na minha casa, né? De qualquer jeito, montado lá numa bicicleta de qualquer jeito, dificilmente eu vou contratá-lo, né? Porque você vê que ali não tem um cuidado, não tem um cuidado. Chega de qualquer jeito na tua casa, chega, sabe? Aparência, você tá levando em consideração a aparência, não. Eu tô simplesmente vendo o respeito que ele tem por ele. Porque o respeito que ele tem por ele vai ter por mim, ele vai ter pela minha casa, ele vai ter pelas criações que eu tenho em casa. Lembra desse jardineiro que eu contei que ele botou que o filho dele queria matar o meu sapo que tava lá, os meus sapos que estavam lá no quintal? É o mesmo, certo? É o mesmo.
Você acha que ele ficou brabo comigo porque eu briguei com o menino dele? Não. Ele entendeu, mas por quê? Porque uma pessoa que tem uma cabeça feita, uma cabeça próspera. A cabeça, quando não é próspera, o que ela faz? Tudo ela fica magoada, sabe, Rafael? Ai, como eu estou magoado, como eu sou sensível. Tudo que você fala, ai, me ofendeu. E a pessoa se ofende facilmente, ela é ofensível. Ela não é uma pessoa que tenha muito amor próprio. Então, qualquer coisa que você fala, você vai mexer numa ferida. Então, até a prosperidade, a pessoa precisa prosperar por dentro, para depois prosperar por fora. Não importa o que você faça. Você pode ser o jardineiro, o piscineiro, o eletricista. Hoje, essas profissões são fantásticas para ganhar dinheiro. Vai contratar um jardineiro, eu não sei aqui em São Paulo, que aqui em São Paulo, o jardim que eu tenho é do tamanho de um né, olha, se eu falar para vocês, vocês não acreditam. É metade da minha mesa aqui, o meu jardim. Mas em Goiânia eu tenho um quintal enorme, um jardim enorme. Então vocês não têm ideia de quanto custa um jardineiro lá. A diária de um jardineiro hoje é R$1.200, R$1.500. Então quer dizer, dá para prosperar, não dá, Rafael? Com certeza. Dá para prosperar. Né? Então qualquer profissão hoje prospera. Mas a pessoa precisa ter o quê? A pessoa precisa querer prosperar e ela precisa querer crescer. Né? Sobretudo, ela precisa querer crescer. E querer crescer, gente, é passar por algumas situações. Né? Então, por isso que a pessoa precisa mudar por dentro para depois isso vir para a parte externa. Né? Hoje nós vivemos uma época que todo mundo quer tudo agora, mas não quer resolver nada, né? Não quer passar por nada, não quer aprender nada. Então, a maturação interna é muito necessária. Certas experiências precisam exigir até preparo psicológico, emocional e até simbólico. O que quer dizer isso, trocando em miúdos? Né? Você maturar dentro de você, amadurecer dentro de você o seu desejo, muitas vezes, vai exigir que você tenha o lado psicológico desenvolvido para isso, literalmente. É a pessoa que não sabe lidar com funcionários, monta um comércio que depende de funcionários. Como é que essa pessoa pode prosperar? Como é que ela pode prosperar? Se a questão é amorosa, como é que ela pode cuidar de um novo relacionamento se ela está cheia de amargura do antigo? Ela vai maltratar aquela pessoa que chegou. Aliás, gente que é muito maltratada em relacionamentos, quando arranja alguma pessoa que trate ela bem, ela vai tratar mal. É como se fosse a chance dela dar o troco. Que bom serviço ela está fazendo para ela, né? Ela pega a chance que ela tem de ter um bom relacionamento e destrói para se vingar de quem não fez nada para ela, inclusive. Não é? Quantas pessoas vocês conhecem que fazem isso? Então maltrata a pessoa que ama, né? Que a ama de verdade, que o ama de verdade. Então, a gente precisa se preparar até psicologicamente para receber o amor novo, o trabalho novo, a vida nova, a prosperidade nova. Né? Ter controle emocional para isso. Porque tem que ter controle emocional, gente. Se você tem um trabalho que você faz sozinho, você lida só com você. Se você tem alguém que trabalha com você, você tem que ter controle emocional para não botar tudo a perder. Porque as pessoas erram. As pessoas cometem erros, as pessoas têm dia que elas não estão bem. Então você tem que relevar para poder viver. Isso acontece em qualquer área da vida. Né? E a própria simbologia, né, da prosperidade, a própria simbologia, né, do amor verdadeiro e da saúde verdadeira que você conquista, tantas coisas que você pode conquistar através de uma materialização. Você precisa sustentar isso. Né? Você precisa ter você precisa ter um preparo. Eu me lembro quando eu fazia o ritual de cura coletiva, quantas pessoas acabavam de receber curas fantásticas que elas canalizavam, mas a fé delas era o tamanho de uma... O tamanho do que, nem sei do que, menor que uma semente, né? De mostarda mesmo, como diz o próprio Cristo. Porque elas questionavam se aquilo era verdadeiro ou se era uma condição mental. Acabou. Elas não tinham condições de receber a cura, nem simbolicamente. Porque na simbologia mental delas, a cura
só vem da maneira que elas aprenderam, se entupindo de remédio ou médico. Quer dizer, mesmo que o médico não tivesse dado o resultado dele, porque médico, ele é mecanicista. Eu não ofereço cura para ninguém. Quem oferece cura é médico. Eu ofereço tratamento energético, que por acaso leva muitas pessoas à cura, né? Através, respeitando o trabalho médico, respeitando o trabalho do farmacêutico, respeitando o trabalho do psicólogo, de todo mundo, né? Mas a pessoa não está preparada ali para aquilo. Porque a simbologia dela é o mecanicismo. Então aquilo que não rasga, não corta ou não fizer mal pro estômago, para ela não tá bom, né? Aquela história, você fala, a pessoa faz tomar o chá, ela fala, legal, vou tomar. Não chega nem perto. Né? Às vezes você fala com uma mãe assim, faz um travesseirinho de melissa para essa criança. Que bobagem. Travesseirinho de melissa. Que bobagem. É coisa do tempo da minha avó. Só que no tempo da tua avó as crianças dormiam. Porque a mãe tinha que trabalhar para cuidar das outras 15 que ela já tinha. E às vezes dos netos juntos. Né? Um travesseirinho de melissa, um colchãozinho de melissa, de erva, daquela erva, né? Que coloca no meio do colchão. Põe qualquer criança para dormir. Acalma a criança. O chazinho de camomila sem açúcar acalma a criança. Né? Então as pessoas precisam entender que às vezes um pequeno manifesto, né, materializa o desejo dela. Mas ela está tão ligada ao mecanicismo, né? Agora é normal pegar um tablet e colocar na frente da criança, com a galinha pintadinha, ou com a vaquinha tortinha, qualquer coisa. A criança fica vesga ali naquilo e desmaia, né? Porque aquela luz acaba dando sono na criança. Ah, legal. Bom pra você, viu, mamãe? Papai. Bom pra vocês. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 15, 20 anos, porque nós não temos histórico ainda, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui 15, 20 anos. Você botar o celular na cara da criança para ela dormir. Ou o tablet, viu? Hoje, pra cá, a criança calar a boca, eles dão um tablet. Você vê bebezinho com o celular na boca, gente. Com aquela bateria ali, ó. Tá tudo bem. Cada um faz o que acha que deve, né? Então, é por isso que eu falo para vocês que muitas vezes não tem nem a preparação para receber o que está pedindo, o que está tentando materializar, né? O alinhamento, gente, é gradual. Então, são pensamentos, emoções e ações que nem sempre estão coerentes no início. Né? Às vezes você tem uma emoção, outra ação e outro pensamento. O pensamento não conversa com a ação, que não conversa com a emoção. O pensamento é: eu quero ficar rico. As emoções são assim: eu estou lascado. E as ações é: para que eu vou trabalhar se não tem sentido? As três coisas não combinam. Isso vocês transfiram para qualquer área da vida. Há incoerência no início. O ajuste, ele pode muitas vezes ser progressivo. Então, vocês pegam um materializador quântico, como o caso do meu materializador. Ele é um bom materializador? Eu acho incrível. E as pessoas que têm usado, nos últimos anos, têm adorado. Né? Mas todo mundo se beneficia? Não. Aquela pessoa que acha que vai sentar no sofá e vai ficar fazendo o materializador sem nenhuma ação, esquece. Já disse, ele não manda currículo, ele não trabalha por você de jeito nenhum, mas ele te dá todas as condições de você materializar as coisas a seu tempo. Materializar o currículo, materializar a entrega do currículo, arrumar aquele emprego incrível. E isso é completamente possível. Bater na tua porta para oferecer, complicado. Entregar a caixa dourada com o laçalote azul, complicado. Isso ele não pode fazer. Isso ele não pode fazer. Né? Então a gente tem que entender que tudo tem o seu tempo e é progressivo. Tudo virá, tudo se materializar de acordo com o progresso do seu espírito, com o progresso do seu desenvolvimento. Então, as pessoas desenvolvem muitas resistências internas, medo, inseguranças, crenças limitantes, conflitos emocionais. Isso tudo
vai interferir no quê? Nessa percepção do avanço. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço pessoas que começam processo de emagrecimento. Elas olham no espelho e continuam se sentindo, às vezes, obesas. E tá só a pele e o osso. Isso tem nome, né? Isso é uma doença que eu não preciso falar aqui, que eu não tô aqui como psicólogo. A minha condição aqui é outra. Né? A pessoa que fica entupindo a cara disso, daquilo, harmoniza aqui, harmoniza ali. Quando vê, vira um monstrengo, porque ela não consegue se enxergar, ela não consegue se ver. Né? É a pessoa que, por exemplo, uma amiga muito querida, ela deve estar fazendo já o seu 12º, 13º curso superior, fora de brincadeira. Eu sou fora da casinha, eu já tenho 6, 7, ela tem 12. Só que eu uso tudo que eu faço. Tudo que eu faço eu ponho em atividade. Ela, já com doutorado, vai fazer curso médio de enfermagem. Dá pra entender isso, Rafael? Não. Fazer curso médio de enfermagem. Eu vi aquilo e fiquei horrorizado, né? Eu falei, olha, você tem que aproveitar o que você já fez, né? Ela falou, não, mas eu prefiro... Ah, então tá. Eu falei, é um direito seu, né? Pra você ver, a pessoa não percebe o que tem nas mãos. Pode prestar qualquer concurso público, ela pode fazer o que ela quiser. Ela quer ser enfermeira? Não. Ela quer ter uma desculpa para continuar não tendo sucesso. Porque ou as coisas acontecem do jeito que ela quer, ou não acontece de jeito nenhum. Vocês entendem isso? Isso é falta de percepção. A pessoa não consegue entender que ela está em progresso e está materializando aquilo que ela, em algum momento, ela preparou para ela. Mas não chega. Não chega porque não tem percepção. Você tem ideia de quantas pessoas têm diploma guardado em fundo de gaveta? Não desenvolvem nada na área. Não conseguem dar um passo. Mas por quê? Materializar o diploma? Sim. A formação? Sim. Mas não formaram aqui dentro, ó. Não se sente formados, não se sente preparados para atuar naquela área. Né? A vida envolve múltiplas variáveis, né? Outras pessoas, circunstâncias, contextos participam dos desdobramentos da realidade. O que são esses desdobramentos da realidade? Né? Você não vive sozinho muitas vezes, você vive dentro de um relacionamento, vive dentro de uma... Né? É aquela história da mulher que termina a economia e o marido arruma um emprego numa cidadezinha do tamanho de uma agulha, lá no meio do país, no meio do nada lá. A mulher vai formada para lá, ela tá com 35 anos, fica lá até os 50, quando sai de lá vai trabalhar onde mesmo? Se ela tivesse estrutura psicológica, ela começava, porque qualquer um pode começar aos 50, 60, 70, 80, mas ela já não teve estrutura para reagir aos 35. Ela vai ter estrutura para reagir aos 50? Não. Os desdobramentos da vida são os filhos que chegam, muitas vezes, antes do que era desejado a princípio, né? É o casamento, é a profissão do marido, é a profissão da esposa. Também o contrário também acontece. Aquelas esposas que passam em concurso e o marido segue, larga a carreira dele, larga tudo, por causa do concurso da esposa. Quantas vezes acontece isso? Então vocês veem que muitas variáveis também acontecem, né? É por isso que é sempre bom, dentro de um casal, haver uma sincronia, né? Haver uma sincronização. Eu sempre digo que um peixe e um pássaro podem até se apaixonar. O problema é onde que eles vão construir o ninho, né? Esse que é o grande problema. Existem diferenças que não são transponíveis, não. Existem diferenças em relacionamento que não são transponíveis, que não são resolvidas. Alguém vai ter que abrir mão de muita coisa para viver com o outro. Né? É por isso que é tão importante que o casal se conheça e que existam acordos antes do casamento. Né? Porque realmente essas materializações podem ser interceptadas pelos desdobramentos da vida.
pode ser totalmente interpeladas, né? Eu tenho uma conhecida, por exemplo, que é sexóloga. O marido converteu para uma igreja metodista, uma daquelas igrejas mais radicais, não era metodista, uma dessas radicais evangélicas. Ele proibiu ela de trabalhar e ela aceitou. Então, né? Essa minha amiga sabe do carinho que eu tenho por ela e nós temos liberdade para isso. Não estou citando o nome. Lógico que ela vai saber que eu estou falando dela, estou falando sobre ela. E ela aceitou. E ele é meu amigo também. E eu já falei para ele que ele é um panaca. Que ele tinha que respeitar ela e deixar ela trabalhar. Né? Então vocês imaginam. Aí fala assim, ela falou para mim, nossa, Ivan, tinha tantos planos, eu tinha tantas coisas, foi tão difícil a minha formação, quando eu consegui, fulano fez isso. Eu falei, bom, fulano não fez nada. Você é dono do teu nariz, se não tá bom para você, você caça seu rumo. E falei para ele, se eu fosse ela, te deixava. Imagina, você vai impor isso para ela, que agora você virou crentinho, você vai impor isso para ela. Né? Você tem essa crença, ela tem outra. Né? Você sabe do respeito que eu tenho por todos os irmãos evangélicos. Mas tem o tal do crente, né? O crente não é evangélico. Porque o diabo também é crente, né? Se o diabo existisse, ele era o maior crente de todos, não era? Imagina. Se ele tinha sido expulso do céu, imagina. Ele era o maior crente de todos. O diabo que eles tanto falam mal é o mais crente de todos, né? Mas o que é isso? São os desdobramentos da vida. São os desdobramentos da vida. Então, às vezes, a pessoa fala, as coisas não se materializaram para mim. Materializaram sim. Você queria um casamento, não queria? Queria filhos? Ok, você casou e teve filhos. O casamento acabou. Não materializou o que eu queria. Não, peraí. Não, você queria era a vida eterna. Você queria a vida eterna aqui na Terra? Você crê na eternidade assim? Você e ele, você e ela e seus filhos, essa é a eternidade que vocês creem? Nossa, sinto muito. Vocês vão todos pro mesmo buraco, gente. Todo mundo vai virar pó. Todo mundo vai morrer e virar carniça. Isso tudo acaba. Isso tudo acaba. Eternidade é uma outra coisa. Eternidade é o que você prepara aqui para o seu crescimento e você leva para a espiritualidade. Melhorando a cada vida. Isso é eternidade, o resto é vivência. É vivência. E a materialização aconteceu, casou e teve os filhos. Sua materialização era um conto de fadas? Rodou, não existe. Todo príncipe vira sapo, toda princesa vira perereca. Só lamento. Mas essa é a realidade. Porque quando nós entendemos que nós não somos príncipes, e vocês, mulheres, entendem que vocês não são princesas, a gente começa a dar certo. Aí o casamento começa a dar certo, começa a ser casamentos duradouros, né? Porque os dois entendem que os dois têm defeitos, os dois, né? Os dois vão envelhecer, os dois vão criar uma barriguinha, os dois vão ter uma papadinha. Né? Porque às vezes o cara olha pra mulher e fala, nossa, mas ela embarangou, hein? Ele esquece de olhar no espelho, né? Que ele tá muito mais embarangado do que ela. A mulher geralmente se cuida mais que o homem, né? Mas o homem às vezes tem esse tipo de relacionamento, né? Sobretudo quando é criado de um jeito mais machista, né? Ou seja, mais escroto, né? Que é o nome disso. Então ele vai desfazer da mulher, né? Ainda tem esse tipo de coisa, infelizmente. Então as histórias aconteceram sim, se materializaram sim, mas a pessoa não teve nem tempo de perceber que a história materializou. A pessoa que se forma, trabalha na área, aí chega um dia e fala assim, gente, não sei porque que eu fiz esse curso, tenho vontade de mudar de vida, já tá aposentando, já muda de vida sim, mas não diz que a sua vida não materializou, materializou o que você quis que materializasse. Né? Então, gente, então esse aprendizado que acontece no intervalo entre intenção e resultado é um grande espaço de crescimento. E entender, sobretudo, né,
entender sobre tudo essa materialização. Quantas pessoas dizem assim, eu queria tanto isso, eu queria já é passado, já não quer mais, queria. Ah, mas eu quero tanto isso, mas... Ah, gente, esse mais me dá um arrepio. É aquela história da pessoa que me procura e fala assim, ah, sabe o que é, Ivan? Falo, não, você vai me contar, com certeza. Não, é porque eu queria muito ser espiritualista. Eu falo, mas você é espiritualista, você está procurando um espiritualista para conversar. Ah, não, mas eu queria fazer o que você faz. Eu falo, ok. Ah, você tem família? Tenho, eu tenho 3 filhos, um marido. Eu falo, bom, já não dá. Já não dá. Mas por que não dá? Eu falo, não, porque o que eu faço é dedicação quase que exclusiva à espiritualidade. Eu tenho algumas horas de trabalho fora que é para pagar as minhas contas pessoais, porque eu não vivo da espiritualidade. Espiritualidade não é matura de malandro e meio de vida. A espiritualidade para manter a espiritualidade, para eu manter minhas contas, eu trabalho. Mas eu tenho dedicação exclusiva com a espiritualidade fora essas horas. Ah, não, mas eu tenho meu trabalho, eu não posso largar meu trabalho. Eu falo, então você não vai fazer o que eu faço. Se você trabalha 12 horas por dia, tem família, tem marido, tem filho, você já não pode fazer o que eu faço. Aí a pessoa fica nervosa. Ela acha que tem uma chave que você vira assim e fala assim, agora eu sou espiritualista. Ah, que legal, sou espiritualista. Eu faço o que Ivan faz, o que muitas outras pessoas fazem, que legal, sou espiritualista. Só que, resumindo a ópera, ela veste uma fantasia de espiritualista. Porque no dia a dia ela está correndo atrás do pão dela. E é uma ótima forma de ser espiritualista também. Né? Só que, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa diz que quer uma coisa, mas não quer, ela quer outra. Ela quer outra. Ela sonha com o casamento, mas adora viver igual beija-flor, de galho em galho, de flor em flor. Que também é um direito, hein? Eu não julgo. É um direito. Mas não dá pra ter um casamento e viver igual beija-flor. Ou você é casa ou vive igual beija-flor. Vocês entendem que a pessoa precisa saber o que ela quer de verdade? Ah, eu quero casar, ter filhos. Aí tem os filhos, joga os filhos pra lá pra alguém cuidar, pra mãe cuidar, pra sogra cuidar, pra empregada cuidar. E vai viver como solteira, de shopping em shopping. Não tem nada errado você viver a vida inteira de shopping em shopping. Agora, é errado você casar e largar o filho pra lá pra poder viver como solteira. Aí tá errado, né? Então, a materialização muitas vezes barra no seu questionamento se você quer ou não, de fato, fazer aquilo que você se propõe. Se você quer ou não que aquilo realmente se materialize. Porque não vai materializar se não for autêntico. Se seu pedido não for autêntico. Ah, Ivan, eu não sei o que eu quero. Bom, então você não vai materializar nada. Não vai materializar nada se você não sabe o que você quer, né? Quando a pessoa me pergunta, ah, Ivan, qual é a minha missão nessa vida? Eu falo, oi? Não, Ivan, o que eu tenho pra fazer nessa vida? Eu falo, oi? Eu falo, uma coisa que você tem que fazer é viver, agora o resto você tem que saber. É você que tem que decidir, não eu. Eu não vou decidir nada por você, eu não posso decidir nada por você. Não é? Qual é a minha missão de vida? O que a pessoa quer ouvir de mim? É aquela história. Espiritualidade virou brincadeira, virou playground, virou diversão, virou entretenimento. E espiritualidade não é isso. Espiritualidade não é isso, né? Por que eu parei de fazer TVP, terapia de vida passada? Por quê? Não é sobre o que a pessoa quer ser, ela quer saber o que ela já foi. Depois de eu receber umas 50 Cleópatras, uns 50 Napoleões, o que mais? Princesas não sei da quanta, santas, então eu recebi todas elas aqui já, todas as encarnações dela. Eu não sabia que, bom, deixa eu ficar quieto. Mas enfim, eu já recebi tudo aqui. Por quê? Porque a arte existe porque a vida não basta. A arte. Mas a espiritualidade não. A espiritualidade existe porque a gente precisa entender
o que somos, de onde viemos. E aceitar que estamos em processo de transição. Né? Então, fujam desse entretenimento espiritual. Isso não leva vocês a lugar nenhum. E ontem eu ainda comentei que eu achava muito complicado as pessoas acharem que o que está acontecendo na espiritualidade é um processo de evolução. Não é. É uma involução. Segunda, né? Hã? Segunda, né? Foi segunda que você comentou. Foi segunda? Então foi segunda. Foi segunda-feira que eu comentei que eu achava muito complicado esse processo de involução, de evolução espiritual. Eu acho que está havendo uma involução. Eu acho que as pessoas estão se afundando, sabe? Nessa pseudo-espiritualidade de vitrine que está por aí. E tem mais, não responsabilize ninguém não, hein? Quem estiver nesse caminho, que se autorresponsabilize. E podem crer que o contrato que vocês estão fazendo é alto demais. Quem estiver nesse caminho, está fazendo um contrato alto demais. Viu? Endeusando pessoas, seres humanos. Tá? Não é pela divindade que habita em você e em mim, estou usando, não, mas endeusando mesmo, achando que essas pessoas têm alguma coisa muito especial. E não tem, não. Nenhum de nós temos nada de especial. Somos seres humanos, como vocês. Nós comemos, vamos ao banheiro, temos dor de dente, dor de barriga. Bem menos, sabe, gente? Ó? Bem menos. A partir desse ponto de vista, vocês começam realmente a materializar na vida de vocês a espiritualidade. Entendendo empatia, entendendo amor, entendendo compaixão, misericórdia. Agora o resto, vocês não vão materializar. Eu conheço pessoas que estão gastando tulhas, estão gastando os dentes da boca, achando que vão alcançar algum grau de evolução através de caminho fácil. E não vão encontrar. Não vão encontrar. A espiritualidade se encontra nas coisas mais simples da vida. O amor ao próximo, perdão, a empatia, a misericórdia e a compaixão. Fora disso, não. Tá? As pessoas estão materializando dor, achando que estão materializando sucesso. Né? Outra questão também que tem que tomar muito cuidado é expectativas rígidas. Elas geram muito sofrimento, gente. Quanto mais fixo o prazo mental, maior a chance de ansiedade e frustração. As pessoas, às vezes, botam aquele prazo fixo, sabe? Aliás, a gente foi criado assim, né? Eu não sei. Eu fui criado no interior de São Paulo. Né? Até uma certa parte, depois eu fui até embora do país, mas enfim. Como é que a gente era criado? Você tem tanto tempo para estudar, você tem tanto tempo para formar, você tem tanto tempo para casar, você tem tanto tempo para ter teus filhos, porque filho depois de uma idade não dá. Aí você tem que ter sua casa, você tem que ter não sei o quê. Né? Se sobrar, compra um apartamentinho em Santos. Era assim. Nós éramos criados assim. Casar, ter uma casa, um carro, um telefone, um apartamento em Santos. A gente foi criado para isso. Praia Grande, né? Guarujá. Não, Guarujá já é até bonzinho, né? Mas piorou muito, viu? Piorou bastante. Por causa da criminalidade. Tá terrível. A gente foi criado para isso, né? E tudo tinha prazo. E isso faz com que muitas pessoas se frustrem. Né? Não existe esse prazo mental. Não existe prazo mental, esse prazo que você se dá para materializar as coisas. As coisas vão vir no tempo de maturidade que você tiver. Senão, a frustração, a ansiedade é muito grande. Né? Que é outra estrutura. É outra estrutura. Hoje as coisas não são tão materiais, hoje as coisas são emocionais. E essa necessidade de aceitação, de afirmação, sem o contato físico, tá terrível. As pessoas não se tocam mais fisicamente. Ninguém mais quer encontrar um amigo, abraçar um amigo, não. É tudo online, tudo à distância.
Eu falei aqui uma vez sobre os caixões que já existem no Japão, que são os hotéis caixão, eu chamo de hotel caixão. Uhum. Tá? É uma caixa que você deita e fecha a porta. Eu tenho claustrofobia, nem pensar, né? Nem pensar. Eu acho que não vai demorar para isso estar acontecendo no mundo inteiro. Os apartamentos já estão com 10 não, é 6 metros quadrados, né? 4 metros Cada quadrados. vez menor, é. Já tem lugar de 4 metros quadrados, gente, para se viver. Olha, meu banheiro de aparte de hotel é maior que isso. 4 metros quadrados. Né? Então eu não sei como é que cabe uma cama, um fogão e um banheiro ali dentro, mas cabe, eles dão um jeito. Bota privado embaixo do colchão, eles dão um jeito. Então acho que está perto de realmente a gente viver em caixas. Né? Porque como não tem mais contato, onde eu moro, por exemplo, eu chego às vezes 7 ou 8 horas da noite, é só fast food chegando. Só fast food chegando. E as pessoas descendo para receber a sacola de fast food. Eu falo, gente, se não sai daqui nem para comer, o que essa pessoa faz o dia inteiro dentro do apartamento? Não sai nem para comer. Se você chegar meio-dia, estão recebendo almoço. Já trabalham em casa, né? Essas pessoas trabalham de casa. Então, geralmente trabalham em computador, essas coisas, né? Aí eu pergunto, o que tá faltando para entrar no caixão e tampar a tampa, né? E tampar o caixão. Então, a gente precisa ver que... A gente precisa pensar que as pessoas estão afastando, né, de qualquer realidade, porque hoje a materialização deles é online. É materializar-se nas redes sociais. Então o corpo é feito através de inteligência artificial, o rosto é feito através de inteligência artificial. Não sai para encontrar ninguém, daqui a pouco estão fazendo tudo através de computador. Também já estão, né? Tem muita coisa que se faz através de computador. Né? Que eu vi algumas coisas de tecnologia esses dias, fiquei assim, passado, literalmente. Então é isso que as pessoas estão materializando. É. Mas engraçado que quando você pergunta para essas pessoas, para esses jovens, eles têm uma mentalidade de materializar aqui fora, no mundo material. Mas já não tem mais força para isso. Por quê? Porque já não tem mais referência. Já são filhos de pessoas que já não materializaram mais emocionalmente nada. Então já são desestruturados, essa é a verdade. Nós estamos com uma geração de desestruturados emocionalmente, construindo um mundo online. Que aqui fora já deu ruim. Nós estamos construindo um mundo online. A gente tem que falar sobre isso, acho que mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Eu lido muito com jovens. Eu sei o que está acontecendo. É bem estranho, né? Então, tá rindo, Rafael? O que Não você sou pensa? jovem mais, né? Mas o que você pensa sobre isso? Eu também concordo. Tá difícil, não tá? Tá difícil. Você é jovem sim, Cada tem vez mais 26 difícil. anos, 27 anos, tá muito novo ainda. A ação sustenta o processo. A gente precisa da ação, o movimento consciente, né? Mantém possibilidades ativas, mesmo quando nada parece mudar. Né? É ação, mais uma vez. Se você bota tudo em ação, se você bota as coisas para funcionar, né? Quer crescer, estude. Quer prosperidade, trabalhe. Quer saúde, se cuide. Quer amor, se ame. Botou em ação, a coisa vai, né? Então é só uma reorganização, um amadurecimento, como já colocamos antes. Então a percepção humana é limitada, a gente nem sempre conseguimos enxergar os bastidores dos acontecimentos. A gente não consegue, né? A gente não consegue ver os bastidores. Se a gente conseguisse, a gente entenderia todo o processo. Quantas pessoas reclamam das coisas que não chegaram e depois falam, graças a Deus não chegou. Quantos de vocês aí não achavam que tinham perdido o grande amor da vida de vocês, que a vida de vocês tinha acabado? Hoje você olha para trás e fala, putz, graças a Deus. Graças a Deus me livrei daquilo. Quantos de vocês, né? Podia até fazer uma enquete se fosse ao vivo.
né? Aquele grande amor, aquela pessoa maravilhosa, aquele cara incrível do colégio. Você passa e tá com a barriga maior que uma Brastemp, mexendo o pandu de cerveja no boteco ali, ó, de chinelo de dedo. Meio-dia de uma segunda-feira, você fala, putz, do que eu me livrei? Né? E o contrário também, né? E o contrário também. Quantas vezes aquela empresa que você vendeu, aí você fala, nossa, por que eu fui vender essa empresa? Aí você passa na porta da empresa e fala, meu Deus do céu, graças a Deus me livrei daquilo. Aquele apartamento que eu não... Aquele apartamento que eu tive que desistir da compra, né? Aí você vê o apartamento com 1000 problemas com o processo, né? Feito com areia de praia, igual a gente viu há pouco tempo aí. Apartamento caindo, né? Às vezes, você foi desviado daquilo, porque sua materialização estava funcionando, você só não percebeu, né? Você vai para o universo e fala assim, eu quero o meu príncipe. O universo fala, não, então peraí, esse aqui é sapo demais, deixa eu pegar um menos sapo para você. Tira o sapo. Tira o sapo do caminho. Aí eu quero a minha princesa. Aí o universo falou, opa, mas ele quer a princesa, né? Princesa não existe, mas essa daqui é perereca demais. Deixa eu ver se eu acho uma melhorzinha, né, pra ele, né? Já que ele quer uma princesa. Então, às vezes foi só desviado de você aquilo que não era pra você mesmo. Aquilo, né? Aquilo só ia atrapalhar a tua vida. A gente brinca, gente, pra descontrair. Mas quando vocês pensem em materialização, pensem que muitas vezes aquilo que é desviado de vocês, o emprego que vocês perdem. Nossa, eu pedi que a minha vida material melhorasse, eu perdi o emprego. Tá dando o contrário, não. Muitas vezes é para você conseguir coisa melhor. Para ocupar um espaço, você tem que desocupar o espaço. Não dá para duas coisas, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, é a lei da física. Então, assim, são relacionamentos que se dissolvem quando você perde um relacionamento sério. É por isso que na magia a gente fala, não peça, eu quero o amor de fulano de ciclano, a gente fala, eu quero o amor verdadeiro e recíproco. Então o que for porcaria vai sair da tua vida. O que não servir pra você vai sair da tua vida. E o que é porcaria pra você é a tampa perfeita pro balaio do outro, ou da outra. Mas a gente tem que ter essa consciência, né? Então os resultados podem vir de forma inesperada, a manifestação nem sempre ocorre quando imaginamos, mas pode surgir por caminhos alternativos. É o que eu digo. De repente, você acha que perdeu o seu grande amor e você tropeça no pé de alguém que tá numa beira de uma praia e cai sentado em cima dele ainda, tá? Aí você fala, opa, encontrei o amor da minha vida. De repente é assim, é no tropeço. De repente, você vai chorar na casa de uma amiga, coitada da sua amiga, tem que ouvir teu choro, mas você vai lá você encontra o irmão da amiga, olha lá, rolou. E quando você vê, você tá feliz da vida. Então, a gente precisa pensar que a materialização, ela difere de uma história para outra, de um tempo para outro, não tem regras, tá? A não ser a regra básica. Nada do que você pedir com firmeza para o universo, intencionalmente, para o seu bem ou para o seu mal, vai deixar de ser ouvido. Essa é uma regra básica. Então pense o bem, faça o bem, imagine o bem e sinta o bem chegando e ele vai chegar para você. Isso vai se materializar. Então é isso, Rafael. Rafael, acho que tem umas 2 ou 3 perguntinhas aí a esse respeito. Tivemos, a gente recebeu no... É porque a gente deixa umas caixas de perguntas e depois a gente junta as perguntas, né? Uhum. E geralmente são perguntas que são feitas da mesma forma, só muda uma palavra ou outra e a gente faz um misto e escolhe umas perguntas dentro do assunto do dia. A gente teve uma pergunta aqui. Se eu peço ou mentalizo algo, por que isso não acontece na hora? Porque nem tudo depende só do desejo. Tem processos internos, tem processos externos, fatores externos envolvidos, né? Às vezes aquilo que você pede vai influenciar na teia de muitas pessoas. Então tem que haver um alinhamento se aquilo for para você.
Se você pede uma coisa que só depende de você, é diferente. Então você mentaliza, e você consegue materializar mais rapidamente. O problema é quando depende de outras pessoas, né? Às vezes você fala assim, eu quero encontrar o amor verdadeiro, o amor que corresponde, o amor, né? O amor recíproco. E tem alguém vivendo uma vidinha bem mais ou menos com outra pessoa, e essa pessoa vai se encaixar exatamente porque essa pessoa também por que eu estou vendo essa situação? Eu podia encontrar alguém, né, que pudesse corresponder ao meu amor. Pronto, tá feita a magia. E vocês vão se encontrar em algum momento. Só que existem pedras no caminho. Às vezes existe um casamento no meio, existe filho, existe amigos, existe uma história, né? Então é importante que dê tempo ao tempo. E muitas vezes é, o que está na teia, é o que balança aqui, balança aqui. Então é preciso haver uma soltura. É preciso haver uma libertação, às vezes, de um ponto para chegar até você. Ou você se libertar para chegar até esse ponto também. Então, aquilo que depende de fatores externos pode levar um tempo maior para se materializar. Mas, invariavelmente, acontece. Se você pede tanto o bem como o mal, e nós pedimos o mal também, tá? Pedimos. A pessoa às vezes está num casamento, mas está cansadinha, está cansadinho daquele casamento. Nossa, como ela é chata, todo dia a mesma coisa. Ai, como ela é chata, eu preciso me livrar dessa mulher. Nossa senhora, uma mulher chata. Uma hora se livra, né? Uma hora ela fala assim, ó, tchau, mané, fui, né? Você sobrou. Então materializou, não materializou? Uhum. Tanto desfez que uma hora, né? Uma hora ela se cansa e ó, beijo. Mesma coisa o cara. Ah, não, que marido chato. Só sabe trabalhar, chegar em casa à noite, quer dar beijinho. Ah, é só isso que ele quer. Final de semana, às vezes sai, mas é sempre o mesmo lugar. Nossa, eu queria uma coisa diferente. Arranja, né? Arranja. Opa, materializa rapidinho, viu, Rafael? Sim, com Essas certeza. materializam rapidinho o que elas querem, né? Então sempre, né? Aquilo que você quer, meu amor, você vai conseguir. Você vai materializar, né? E o que é ruim é mais rápido, tá? Né? Quantas pessoas destroem relacionamentos? Do nada. E depois chora as pitangas, né? Que não deveria também. Tem que se perdoar e seguir em frente. Não adianta chorar o que passou, né? Então, tanto para construir como para desconstruir. É sempre aquela questão. É o que está na teia. Entenda a teia com o universo. E tudo está interligado. Entenda assim. Ok, a gente tem mais perguntas. É, deixa eu ver aqui. Demorar para acontecer quer dizer que não vai dar certo? Ai, Senhor. Não. Quer dizer que não está na hora ainda. Que você não está pronto, que você não está pronta. É isso que quer dizer, né? A materialização depende, como eu já disse, de outros fatores. Depende da teia, depende de quem está envolvido, quais são as peças do universo que vão ter que mudar para que se encaixe em você. E às vezes está na porta, hein? Você vira uma peça ao contrário, você muda todo o jogo. Você tá com o jogo ganho, vai dar o checkmate. Aí você dá um passe errado, pronto. Uhum. Acabou, ferrou o jogo. Ao invés de dar, você leva. É uma peça errada, acabou. É uma passada errada. É um movimento errado e acabou. Existe mesmo um tempo certo para tudo? Existe. Existe um tempo certo para tudo. E mesmo que seja o errado, né? Mesmo que o teu certo seja o erro, porque o universo. Uma das coisas que vocês têm que aprender sobre materialização é o seguinte: as pessoas entendem, por exemplo, que a materialização, como eu materializo o cristal que vai na máquina da Atlantis. Isso é um tipo de materialização. Quando no ritual dos anjos, eles fazem verter óleo da minha mão, perfume da minha mão.
É a materialização, tá? Não é espetáculo. É simplesmente um carinho para as pessoas que estão ali para saber que existe algo a mais ali. É como se eles dessem um carimbo para a falta de fé de vocês. Né, Rafael? Uhum. É um carimbo para a falta de fé das pessoas. Porque se todo mundo ali tivesse fé, não precisava nada disso. Isso é feito pela falta de fé das pessoas. Então, isso são materializações. Existem as materializações emocionais, materiais da vida mundana, da vida aí fora, né? A vida do mundo. Isso quer dizer vida mundana. É vida do mundo. Essas materializações, elas têm o tempo delas, o tempo, né? E o universo, o universo não entende o que é certo e o que é errado, viu? O universo entende o que você pediu, né? Então, invariavelmente, vai acontecer. Tudo é materializado. Tudo. Creio no que eu estou falando para vocês. Qualquer coisa é materializável. Tanto de bom quanto de ruim. O que mais as pessoas materializam, sabe o que é, Rafael? O quê? Doença. Doença, é verdade. Doença. Pensei nisso. As pessoas materializam doença o tempo todo. Agora, você acha que é fácil materializar uma doença? É. Porque a pessoa pensa 24 horas por dia em doença. Vou lá. Mais uma, Rafael. Mais uma? Então tá. Deixa eu pegar aqui. Mais uma e nós vamos encerrar. Deixa eu pegar aqui. Mais uma, nós vamos encerrar aqui. Só lembrando que quem se interessar pelo curso de magia, o link está aí. Quem quiser participar do nosso encontro dos anjos, nosso ritual dos anjos, mande um oi, mande, né, o telefone que vocês querem que entre em contato com vocês para a gente passar todas as informações aqui em São Paulo. No Brasil, nós vamos fazer ao vivo, né, para vocês virem para São Paulo. Quem estiver com familiar acamado, alguma coisa que precisar passar também, a gente vai ter a distância no Brasil também, para quem não puder se deslocar por um motivo ou por outro, né? Menos por preguiça, né, gente? Aí não. Mas quem tiver problema de cama, essas coisas, tiver acamado, doentinho, ou tiver muita idade, não puder vir, a gente vai fazer também a distância. E para o exterior, quem estiver no exterior, todos serão bem-vindos de forma online, e nós vamos criar um sistema. Eu vou contratar um grupo de pessoas para transmitir ao vivo. É como se você estivesse presencial, tá? Para quem está no exterior. Então, quem desejar, entre em contato com a gente. Mais alguma coisa, Rafael? Achei aqui a próxima pergunta. Como saber se devo continuar esperando ou desistir? Jura? Nesse caso, você já desistiu. Isso nem pergunta que se faça. Nesse caso, você já desistiu. Né? A espera é como se fosse... É como se você estivesse no aeroporto sabendo que alguém embarcou. Vai chegar o avião. Talvez atrase um pouco, talvez atrase um pouco mais, talvez atrase muito. Mas vai chegar. Quando você materializa alguma coisa, isso vai chegar. Ela vai chegar no tempo deles e não no teu tempo. Vai chegar no tempo espiritual e não no seu tempo físico. Porque você precisa melhorar espiritualmente para poder receber aquela benesse. Agora, se você pediu porcaria, rapidinho chega, não precisa nem esperar muito. Aliás, quem pede porcaria, quem pede sofrimento, é quase automático, viu, gente? O que demora a vir é coisa boa. Porque a gente não está preparado para isso, né? Olha, eu vou dizer algo que vai ficar muito complicado esse final aqui. Mas as pessoas não querem ser felizes. Elas acham que querem. Mas elas não querem aquela ideia ainda cristã da cruz do sofrimento. Muitos de vocês querem carregar uma cruz que vocês não têm que carregar. Isso é uma escolha. Larguem essa cruz porque ela não é de vocês, ela não é de ninguém. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus quer só alegria, felicidade, prosperidade e amor.
Saúde é o que Deus quer pra gente. Ele nos criou para a perfeição, mas nós é que relutamos para não alcançar essa perfeição. Viu? E com isso nós encerramos, Rafael. Encerramos então. Gratidão, Rafael. Gratidão. Gratidão a cada um de vocês. Que Maria Santíssima nos cubra de forma especial hoje. Hoje nós não teremos a Mariana, mas teremos amanhã, quinta-feira, tá? Eu vou ter que mudar esse dia para quinta-feira, porque nunca acontece na quarta. Nunca acontece na quarta. Caramba. Eu acho que amanhã que é a quinta-feira, não é possível, porque nunca acontece na quarta. Vamos mudar o dia então? Né? Vamos mudar o dia, vamos ver o que a gente apronta. Acho que se continuar assim. Vai continuar assim, vai ter que mudar, porque não é possível, né? Mas vai ser na quinta-feira então, amanhã, tá? A gente volta com ao vivo no Bom Dia também. A gente volta ao vivo no Bom Dia também. Amanhã estarei ao vivo no Bom Dia. Então, um beijo no coração de todo mundo, gratidão. Que Maria Santíssima nos cubra de forma especial hoje e sempre. Amém. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Beijo no coração. Até amanhã. Ao vivo, hein?